Olá, estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa do nosso curso, certo? Hoje a gente vai trabalhar especificamente as rochas metamórficas, tá? Lembro que nas aulas anteriores a gente trabalhou a questão dos minerais, depois trabalhamos aí o que é uma rocha e iniciamos aí trabalhando com as rochas ígneas, né, ou magmáticas, que são aquelas formadas através do resfriamento do magma, certo? As rochas metamórficas, o próprio nome ajuda você a deduzir o que é uma rocha metamórfica, né? Metamórfica vem de metamorfismo, né? O metamorfismo quer dizer o que? Transformação. Ou seja, vai haver uma transformação de uma rocha que está formada, né? Uma rocha original, que vai ser transformada em uma outra rocha, tá? Através de alguns fatores que vocês vão poder aprender logo mais aí, tá bom? Então, rocha metamórfica é aquela que sofreu algum tipo de transformação do que ela era originalmente. Por exemplo, formou lá uma rocha ígnea, essa rocha ígnea ela acaba sofrendo alguma ação de alguns fatores que vai fazer ela se transformar em outra rocha, tá? Então, isso é uma rocha metamórfica, tá? Então, as rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rochas que, longe de seus locais de formação e submetidas a pressão e temperatura, né? Já tem alguns fatores aqui dizendo, né, que a pressão e a temperatura estão diretamente ligadas à formação de rochas metamórficas, tá? Transformando-se e modificando suas características em um processo chamado de metamorfismo, que é um processo lento, né? Não é algo que vai durar ali um dia, no outro dia já é outro. Não, não é assim. Ela é um processo lento, 10, 20, 30, 100 anos, tá? Então é algo que demora muito tempo. Inclusive o tempo também faz parte aqui de um desses fatores aí, né? O tempo em que essa rocha original vai receber ação de pressão e temperatura é que vão determinar o tipo de rocha que ela vai se formar, tá bom? Quando uma rocha fica sujeita a pressão e temperatura elevada, torna-se instável e sofrerá profundas transformações químicas e físicas, mas sempre com a manutenção do seu estado sólido, tá? Isso é importante. Ela não vai se transformar, por exemplo, uma transformação física em sólido, líquido e gasoso. Não. A transformação física no qual ele está se referindo aqui são transformações físicas de estrutura morfológica, né? A rocha, talvez ela tinha uma certa estrutura, ela vai ficar mais afinada, né? Então mudou a sua estrutura física dessa maneira. E quando ele fala aqui em transformações químicas, é o quê? É que uma rocha originalmente, por exemplo, composta de quartzo, ela pode sim receber, através dessa pressão e temperatura, né, e também a passagem de fluidos, pode receber outros minerais, né? Então pode receber outros minerais e vai formar uma rocha diferente, né? Através do quê? De uma mudança química, né? Ou também ele pode perder alguns minerais, ter um rearranjo diferente da sua estrutura química, né? Então, quando a gente fala em transformação química, ela está diretamente ligada à estrutura dos minerais que vão compor essa rocha, tá? Quando a gente fala em estrutura física, a gente está falando na sua estrutura como um todo, né? Às vezes os minerais estavam rearranjados de uma maneira circular. Com esse rearranjo, o que vai acontecer? Eles vão ficar com uma forma mais planar, né? mais plana, né? Então, isso é uma transformação física, tá? O metamorfismo pode ocorrer em profundidades variáveis da crosta terrestre, entre 10 a 30 quilômetros de profundidade. Desta maneira, né, o que a gente pode perceber aqui? Que há sim a ação de uma grande pressão. Imagina algo que está a 30 quilômetros de profundidade, né? Então, por exemplo, nós temos a crosta terrestre, né? E essa rocha
ela está a 30 quilômetros de profundidade. Toda essa rocha, toda essa camada que está acima dela aqui, vai fazer o quê? Uma pressão em cima dela. Então, quanto mais profundo, mais pressão ela vai sofrer. Tá? Implica, então, em um rearranjo da forma e da orientação dos minerais constituintes das rochas e muitas vezes a alteração. Foi aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, originalmente, ela é formada por quartzo, mas através dessa pressão, da incorporação de outros minerais, outros podem fazer parte dessa rocha também, formando aí uma rocha diferente daquela que era original. E esse rearranjo aqui é o que? Vai modificar a sua estrutura, né? Às vezes ele estava numa estrutura mais circular, né? Ele vai tornar-se uma estrutura mais planar, né? Ou seja, vai modificar então também esse rearranjo aí da posição desses minerais, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o granito, né, que a gente estudou na aula anterior, né? O granito é uma rocha ígnea intrusiva, né? Ou seja, ele está em profundidade, ele se forma no interior, então, da crosta, né? E após um certo tempo sofrendo pressão e aumento de temperatura, com uma temperatura alta, em torno aí de 100 a 700 graus Celsius, né, de temperatura, ele acaba modificando, ó. Ele acaba mudando nitidamente aqui, ó, nós podemos perceber esse rearranjo aqui dos minerais, né? Estão vendo os minerais aqui, né? Olha como ele modificou, ele ficou com uma estrutura diferente, ó, dos minerais, né? Então, o granito, ele é o precursor do gneiss, né? Quando vocês veem uma rocha, o gneiss, o gneiss é uma rocha metamórfica, e ele é originário do quê? Do granito. O granito, que é uma rocha ígnea, formada pelo resfriamento do magma, ele deu origem a um gneiss, através de pressão, de temperatura, de tempo, né? Da percolação de fluidos aqui em torno dessa rocha, né? Se formou outra. E assim a gente tem outros exemplos também, tá? O argilito se transforma em xisto, arenito em granito, em quartzito, e o calcário em mármore, né? O mármore também é uma rocha muito conhecida, né? O mármore e o granito, né? Que a gente consegue ver mais no nosso dia a dia, né? O mármore é aquela rocha bem branca, né? E ela é proveniente, então, de um metamorfismo de uma rocha chamada de calcário, tá bom? Então, aqui a gente tem as rochas, exemplos de rochas metamórficas, né? O gneiss, o xisto, o quartzito e o mármore, tá? Aqui a gente tem uma questão aqui justamente sobre os fatores, então, do metamorfismo, tá? Quais são os fatores, então, que interferem diretamente no metamorfismo, ou seja, nessa transformação de uma rocha em outra, tá? E que a gente até já comentou aí agora há pouco, tá? Mas vamos tratá-los agora individualmente. Então, o metamorfismo de rochas está diretamente ligado aos fatores que estão ocorrendo naquele ambiente, naquele momento onde aquela rocha original está inserida, né? Então, aqueles processos, aqueles fatores que estão ocorrendo naquele momento. O primeiro fator relevante em uma formação de uma rocha metamórfica é o calor, ou seja, a temperatura, né? O calor ele vai fazer o quê? Vai quebrar ligações entre os átomos e vai modificando eles, né? Então vai causar o quê? Uma agitação desses átomos, né? Para você que não sabe o que é um átomo, né? A gente tem a matéria, né? A matéria, por exemplo, seria a própria rocha, né? E a rocha ela é constituída pelo quê? Por partículas menores
menores, chamadas de átomos. Ou seja, em outras palavras, o átomo ele é a menor partícula da matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, um tronco de árvore é matéria? É matéria, né? Ele ocupa um lugar no espaço e ele tem massa. Então, ele é constituído de átomos, tá? Ok? Mais para frente, ou quem tiver curiosidade, né? Só dá uma pesquisada ali, tem algumas aulas sobre átomos também, né? Quem quiser entender um pouquinho melhor o que é o átomo, o que é a matéria, tem aulas disponíveis aí na plataforma para vocês tirarem essas dúvidas se você não sabe o que é um átomo de fato, tá? Então, ele vai quebrar ligações, né? A gente possui ligações, esse calor ele vai quebrar, vai fazer com que haja uma agitação, um movimento e vai fazer o que? Uma formação um pouco diferente. Ele pode perder alguns minerais, né? Ele pode incorporar alguns minerais, né? Então ele vai fazer essa quebra de ligações. E essa temperatura sempre vai variar, né? Vai ser bem variável. Ela pode ser temperaturas de 100 graus, né? Ou seja, de 100 até chegando aí a perto de 1000 graus Celsius, tá? A pressão, né? A pressão ela vai reorientar esses minerais, né? Ou seja, aquilo que eu falei, né? Eles estavam colocados de uma maneira um pouco mais circular, né? E eles vão ser, por exemplo, reorientados de uma maneira mais planar, né? Eles vão estar de uma maneira um pouquinho diferente. E a pressão, ela provém da onde? Daquilo que nós comentamos antes, né? Tudo aquilo que está em cima, na crosta, ele faz pressão em relação àquilo que está embaixo, né? É que nem você pensar na água, né? No mar, por exemplo. Se você está na superfície, você não tem muita pressão, né? Agora, quanto mais você vai descendo, toda aquela coluna de água que está em cima de você aqui, né? Vai fazer pressão, né? Sobre o seu corpo, por exemplo, né? E nas rochas não é diferente, né? Quanto mais profunda ela tiver, mais pressão ela vai receber em relação a tudo aquilo que está sobre ela, né? Uma montanha, as outras rochas que estão para cima, tá? O tempo, né? Quanto maior o tempo em que essa rocha fica exposta a esses fatores, maior será o grau de metamorfismo. Aí é aquilo que eu disse para vocês também anteriormente. Não é hoje iniciou o metamorfismo, amanhã a rocha já se formou. Era um granito hoje, amanhã é um gneiss. Não é bem assim que funciona. Então ele precisa de um tempo, e esse tempo às vezes ele pode ser um pouco mais curto ou um pouco mais longo, dependendo do tipo de rocha metamórfica que está sendo formada, né? De uma maneira geral, quanto maior esse tempo for, melhor ou maior é o grau de modificação dessa rocha, tá certo? E os fluidos de circulação, que nesse caso aqui a gente pode tratar como a água, né? Ou o próprio magma que está saindo ali, né? Mas principalmente a água que vai percolando, né? A água vai entrando junto aí e ela vai fazendo o quê? Modificações, né? Ela pode trazer átomos de alguns minerais, ela pode levar átomos de alguns minerais e vai fazendo essa constante troca, né? Por isso que uma rocha, por exemplo, o quartzo, né, ele pode receber outros minerais e formar outro tipo de rocha, né? Então, ele vai receber através desses fluidos de circulação. Então, aqui estão os 4 fatores que são importantes para que aconteça o metamorfismo, tá? São eles a temperatura ou calor, né? São a pressão que ele vai receber, o tempo em que ele vai ficar exposto a esses fatores e os fluidos de circulação, que aqui podem ser o que? A água ou mesmo o próprio magma, né? O magma no seu estado líquido, né? Ele
acaba também percolando e trocando alguns minerais com essa rocha que já está formada. Tá bom? Vai fazer principalmente reações químicas ali, né? E que pode sim trocar minerais, perder minerais, incorporar minerais, né? Enfim, vai fazer uma mudança nesta rocha original, tá certo? Agora a gente tem várias formas em que o metamorfismo pode acontecer. E dependendo da forma que ele acontece, ele recebe alguns nomes específicos, tá? Então, o metamorfismo ele pode ser classificado de acordo com o agente ou os agentes principais de metamorfismo, a área de sua abrangência e o ambiente geotectônico, né? Ou seja, dependendo dos agentes que estão agindo ali, dependendo da área de abrangência, mais profundo, mais para a superfície, né? Maior né? Uma área de abrangência desses fatores. E também o ambiente geotectônico, que se refere aí às placas tectônicas, eles podem ser classificados então. Então eles vão receber alguns nomes diferentes aí para cada tipo de metamorfismo, tá? O primeiro deles que a gente vai ver aqui é o metamorfismo regional, tá? O que é o metamorfismo regional? Ele está ligado diretamente a colisões de placas tectônicas, né? Ou seja, vem uma placa tectônica, vem a outra placa tectônica e elas colidem aqui, formando o que aqui? Quando há colisão de placas tectônicas, a gente tem muito provavelmente a formação de cadeias montanhosas, né? Porque uma placa vem, a outra vem, uma delas, ou seja, a que é menos densa, ela tem a tendência de subir, né? E dessa maneira vai formar o quê? Cadeias montanhosas, tá? Então, este metamorfismo regional está diretamente ligado a essas colisões de placas e, claro, a formação de cadeias de montanhas. Atinge grandes áreas, né? Até porque as placas elas não são pequenas, né? E também o tempo não é baixo, né? Imagine para uma placa bater na outra e formar uma cadeia de montanhas, isso demora muitos anos, tá? E atinge grandes áreas, então, e é caracterizado pela atuação equilibrada de temperatura, pressão e o tempo, que sempre são muito altos. Então, uma temperatura alta, uma grande pressão, até porque você imagina duas placas enormes colidindo aqui, a pressão que isso aqui vai fazer, tanto quando ela vai formar a cadeia, né, de montanhas, quanto a outra placa que tende a descer, né? Então vai formar uma pressão enorme ali naquele ambiente, tá? E o tempo sempre elevado também. Normalmente as rochas geradas possuem uma orientação planar e com certas foliações. O que é uma estrutura planar? Uma estrutura planar é uma estrutura mais retilínea, né? Ela vai ter os minerais mais ou menos visíveis dessa forma aí, tá? E foliações são como se fossem folhas aqui. Você vai ver que existem falhas entre elas aqui, parecendo folhas que foram colocadas uma em cima da outra, né? Foram sendo empilhadas uma na outra, tá? Aqui a gente tem um exemplo, então, das duas placas, né? Formando essa cadeia e a pressão das montanhas, né? Ou seja, tudo aquilo que está sendo colocado na parte superior e mais a pressão da colisão dessas placas é que vão tornar esse ambiente aqui uma alta pressão, uma alta temperatura e, somados isso ao tempo, né? Vamos ter a formação, então, de um metamorfismo do tipo regional, tá? E olhem aqui a orientação, então, né? Olha a orientação em que ficou, por exemplo, um gneiss, né? A gente viu que o gneiss, ele é proveniente do que? Do granito, né? E ele, após sofrer esse tipo de metamorfismo regional, ele acaba ficando com os minerais, ó, de outra forma aqui, né? Olhem o desenho aqui de novo como era, né?
e como ele fica mais planar, tá certo? Nós temos outro exemplo aqui, né, do xisto, né? O xisto, ele é uma rocha metamórfica que ele é proveniente do que? Do argilito, né? Então, ele toma, ó, aqui a gente consegue perceber o que? Além dos minerais, né, a gente consegue ver tipo foliações mesmo, né? Ou seja, partes que parece que foram colocadas, né, nesse exemplo aqui do xisto, tá? Então, são como se fossem foliações aqui que vão aparecendo, tá bom? Outro tipo de metamorfismo é o metamorfismo termal ou metamorfismo de contato. Então, a gente pode perceber o que aqui. O que é termal? Por exemplo, águas termais. São águas muito quentes, né? Ou seja, água que está numa temperatura muito grande, né? Então, o que vai acontecer? Resulta da percolação ou do contato de águas quentes ao longo de fraturas. Então, por exemplo, vai ter algum tipo de fratura entre as rochas que vai permitir essa água muito quente passar no meio delas e fazer o que? Troca de minerais ali, né? Vai haver um certo tipo de troca de minerais. Ocorre quando a temperatura superior a 700 graus Celsius entra em contato com essa região de intrusão, ou seja, desses espaços que existem lá no interior da crosta entre as rochas, né? Então a água vai vir e vai entrar em espaços onde originalmente a gente tem rochas aqui. Essa água muito quente, ou seja, ela vai entrar em contato com a superfície dessas rochas aqui, fazendo com que haja ali uma certa modificação na sua estrutura química, né? Neste tipo de metamorfismo, a força tem pouca importância, né? Claro, é de contato e não de força, né? Pois ela ocorre pela ação do calor. Então, metamorfismo regional está diretamente envolvido com o que? Pressão e alta temperatura e colisão de placas tectônicas. O metamorfismo termal ou o metamorfismo de contato ele está diretamente ligado a fluidos muito quentes, né? E desta maneira, pela ação principalmente do calor, né? Que vai estar percolando entre esses espaços aí entre as rochas, tá? Aqui a gente então consegue perceber, né, que quanto maior, né, o espaço entre as rochas, maior vai ser o grau de metamorfismo, né? Ou seja, olha aqui, ó. Aqui a gente tem o que? A água muito quente, né, que está em contato, esses fluidos muito quentes vão entrando nessas rochas e pelo contato que ele vai ter com elas diretamente, ele vai fazer então essa modificação de estruturas, principalmente a estrutura química dessas rochas que ele está entrando em contato, tá? Outro tipo de metamorfismo é o metamorfismo cataclástico, tá? Neste caso, o fator determinante exclusivo é o atrito, ou seja, ele também é proveniente de contatos de placas tectônicas, porém as placas elas não vão se chocar. Quando uma placa vem, por exemplo, dessa direção aqui, a outra vem dessa aqui, eles vão se chocar, vai haver um choque de placas tectônicas. Porém, se as duas estiverem uma ao lado da outra, porém uma se movimenta para lá, a outra para cá, eles não vão se chocar, né? Ou seja, eles vão ficar raspando uma na outra. Essa movimenta para lá, essa movimenta para cá. E vão fazer o quê? Um certo atrito entre uma e outra e vão fazer o quê? Como se fosse fragmentar as rochas que estão presentes nesse espaço aqui, formando pequenas fragmentos, né? Com outra estrutura, principalmente outra estrutura física, né? E aí a gente tem vários exemplos aqui, ó, o milonitos,
os protomilonitos e os ultramilonitos, que são classificados de acordo com o seu tamanho, vamos dizer assim, ou o seu diâmetro, né, desses fragmentos que vão soltando ali, tá? Então, esse é o metamorfismo cataclástico, quando há o atrito entre placas tectônicas, não o choque, né, frente a frente uma com a outra. Havendo o choque frente a frente, vai haver formação de cadeias de montanhas, e nesse caso a gente tem o metamorfismo regional, tá bom? E outro tipo de metamorfismo é o metamorfismo de fundo oceânico, né? O próprio nome diz, ocorre aonde? No fundo do oceano, onde a gente vai ter o quê? Várias percolações de água, né? Então a água vai infiltrar, vai esquentar, vai subir, vai esquentar e vai fazendo esse ciclo, penetrando então nessas rochas, né, de fundo oceânico, e fazendo essa modificação aí, tá? Ó, a água fria então ela penetra, ela vai esquentar, por quê? Porque aqui o magma está muito quente. É um magma aqui, talvez 3.000 graus aqui, né? E aqui, é claro, ele vai diminuindo a temperatura, 100 graus, e vai subindo, e vai resfriando. Então, essa água quente em contato com essas rochas aqui, né, do fundo oceânico, ela vai sendo modificada. E a água, então, ela penetra, ela esquenta, ela reage com a rocha aqui. Ela vem, esfria, volta, reage com as rochas aqui, podendo fazer principalmente a troca de minerais com elas. Bom? E o último tipo de metamorfismo é o metamorfismo de impacto, né? De impacto do quê? Ocorre em locais de impacto de grandes meteoritos. E aí o que vai acontecer? A energia desse impacto é dissipada na forma de ondas de choque que se deslocam até as rochas, formando uma cratera de impacto, e o calor vaporizando o meteorito e fundindo as rochas. Ou seja, o que vai acontecer? O meteorito vai vir, né? Ele vai impactar nesse ambiente ali onde ele vai atingir, vai formar uma cratera, vai formar muita energia desse impacto, que vai fazer o quê? Com que ele vá atingindo essas rochas, né? Elas vão se deslocar, né? E vão formando ali e vai formar essa cratera, certo? E principalmente vai ocorrer o que aqui nesse impacto? A geração de muito calor, né? Esse calor, somado a essas ondas de choque que vão fazer essas rochas aí serem, de uma certa maneira, serem deslocadas, né? Olha só, então elas vão ser todas deslocadas, e depois vai ocorrer o que? A incorporação, então, desses novos minerais nessas rupturas, que vai formar, então, novas rochas metamórficas, certo? Então, a gente viu aqui os tipos de metamorfismo, né, que pode ser, então, o metamorfismo regional, quando há colisão de placas, o metamorfismo cataclástico, que as placas elas vão criar atrito entre uma e outra, um metamorfismo termal, né, ou aquele de contato, quando fluidos com muito quentes entram em contato com rochas, né, principalmente aí em regiões de fraturas, né, de rochas principalmente, tá? Vimos também aí o metamorfismo de fundo oceânico, que também ocorre pela ação do calor, né, onde a água fria ela acaba esquentando e entrando em contato com rochas. E por último a gente viu então o metamorfismo de impacto, que ocorre quando há o impacto de algum meteorito, principalmente, né, e que vai gerar ali então um certo deslocamento de rochas pela razão pelo impacto, né, e geração de ondas de energia e a geração de muito calor ali, o que vai permitir essa incorporação de novos minerais naquele ambiente ali, tá bom? Vimos também e tratamos, e vocês aprenderam também aí,
os fatores de metamorfismo, né? Que são quem aí? O calor, que é a temperatura, né? A pressão, o tempo e a passagem de fluidos de circulação. Então, calor e pressão e fluidos de circulação e o tempo em que aquele ambiente vai ficar sofrendo a ação do calor, da pressão e dos fluidos, são aí os principais fatores em que contribuem com o metamorfismo, tá? O que é uma rocha metamórfica? É uma rocha que sofreu modificações, né? Ou seja, era uma rocha original e através de fatores que a gente acabou de falar, eles acabam sendo modificados e dando origem a novos tipos de rochas, tá certo? Beleza, pessoal? Nossa aula hoje vamos encerrando por aí. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né? Tirado suas dúvidas aí. E bons estudos para vocês. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula.